Notícia importante: este vídeo contém muitas cenas de destruição, muitos momentos de tensão, pessoas em desespero, imagens de devastação causadas por terremoto e por um imenso tsunami. Aconselhamos as pessoas mais sensíveis a não assistirem este vídeo, pois elas podem achar estas imagens muito fortes, emocionalmente perturbadoras ou incômodas, o que pode desencadear ansiedade, tristeza ou frustrações. Se você é uma destas pessoas, pedimos para que não assista a este vídeo. Devido às nossas diretrizes éticas, por respeito a quem assiste aos nossos vídeos, pela memória daqueles que se foram de uma forma tão brutal e inesperada durante esta tragédia e também pela dor das famílias destes, não apresentaremos fotos ou vídeos das praias e de outros lugares com pessoas falecidas. Terremoto e tsunami no Oceano Índico, o mais mortal de toda a história humana. País: Sri Lanka. Lugares atingidos: Distrito de Mullaitivu, Peralta, Gali, Hambantota, Pothovil, Tandale, Monte Lavínia, Kirinda, Matara, Colombo, Kamunai. Horário do impacto local: entre 9 horas e 30 minutos e 10 horas da manhã. Tempo após o terremoto: de 2 horas a 2 horas e meia. Altura das ondas: de 10 metros a 12 metros. Vítimas fatais e desaparecidos: 35.322 pessoas. Os efeitos deste tsunami no Sri Lanka foram devastadores. As ondas chegaram na costa deste país sem nenhum bloqueio natural, sem nenhuma redução de sua velocidade. As ondas viajaram livres e bem rápidas em um mar aberto e profundo. Ao atingirem a plataforma da ilha, se avolumaram e ganharam tamanho e força, o que as tornaram mais destrutivas. As ondas eram tão volumosas que conseguiram entrar por terra adentro em algumas localidades, já que o relevo do Sri Lanka é mais plano próximo das praias. Isto ajudou a aumentar a extensão da tragédia. Em 2004, o Sri Lanka era um dos países mais pobres da Ásia, onde este acidente natural assumiu contornos ainda mais graves, chocantes e assustadores. Primeiro por ser um dos países que não sentiu diretamente o terremoto, depois por não ter sido avisado de que ocorreria um tsunami na região e, por fim, por não ter recursos financeiros para disponibilizar diante de um quadro de desastre tão grave como este. Inicialmente, toda a sua costa leste, voltada para o Golfo de Bengala, foi atingida diretamente por estas ondas imensas e depois foi a vez da costa oeste, voltada para a Índia e Maldivas. Quando as ondas gigantes atingiram a costa leste, avançaram por mais de 2 quilômetros terra adentro, destroçando as cidades costeiras como Pothovil, Panama, Kamunai, Akraipatu, Samanturai. Mais ao sul, atingiram Tandale, Hambantota, Kirinda, Matara, Gali, entre tantas outras. No nordeste, no distrito de Mullaitivu, aldeias inteiras foram arrasadas e desapareceram para sempre. Esta ilha ainda teve um outro problema sério, que foram as ondas que se chocaram contra a costa da Índia e de demais países do Golfo de Bengala e retornaram refletidas em direção ao norte e oeste, destruindo muitos outros lugares e cidades como Peralta, Colombo, Moratuwa, Negombo, Karanagar, Veravil, etc. O caso mais emblemático foi o do trem Queen of Tisea, que ligava Colombo a Gali e que se acidentou em Peralta, uma cidade que fica no lado oeste, no Mar de Laquedivas. No trem lotado, mais de 1.500 passageiros viajavam tranquilamente, quando uma onda imensa com mais de 10 metros de altura engoliu todos os vagões, arrastando-os como se fossem parte de um brinquedo. Criando naquele instante o maior desastre ferroviário da história humana, onde mais de 800 pessoas vieram a óbito e centenas ainda continuam desaparecidas. Poucos sobreviveram a este acidente decorrente das condições e do forte impacto das ondas do tsunami. Ao todo, mais de 35.000 pessoas morreram no Sri Lanka, deixando muitas comunidades em luto coletivo. Com tantos problemas na época, surgiu mais um, para que a ajuda humanitária chegasse a quem necessitava. Em alguns lugares mais remotos do país, o governo da época teve que negociar uma trégua com grupos de guerrilheiros rebeldes Tigres de Libertação do Tamil Eelam LTT e ou Tigres Tamis, que lutavam contra o governo em uma guerra civil desde 1983 e tentavam criar um estado independente para a minoria Tamil no norte e leste do país. Como eles dominavam uma grande parte das áreas atingidas, esta foi a solução encontrada pelo governo. Em Gali, o sul do Sri Lanka, hotéis de frente para o mar foram pulverizados em minutos. Nesta cidade também atingida pelo tsunami, se encontrava o ex-chanceler alemão Helmut Kohl, que fazia uma visita a um local afastado da área atingida e que depois, devido às dificuldades surgidas, teve que ser resgatado em um helicóptero militar. Perdas social, perda imensa de população, desestruturação social. Economia, setor agrícola, turismo e comercial foram muito afetados. Saúde, sobrecarga dos serviços com escassez de recursos. Relatos de alguns sobreviventes, Sunil sobreviveu à tragédia do trem de Peralta, que havia saído da capital Colombo e se dirigia para Gali.
Eu estava em um vagão do trem que estava bem lotado, quando a segunda onda nos atingiu. Vagões inteiros foram arrastados como se fossem de brinquedo. Escapei por uma janela quebrada no impacto inicial. Naquele trem, mais de 800 pessoas morreram ao meu redor. Foi muito horrível e traumático. Pensei que era o meu fim. Shenkavindra também estava neste mesmo trem. Shent conseguiu escapar com vida porque saiu por uma janela e foi para o teto do trem, após a primeira onda. Quando a segunda onda chegou, derrubou o vagão e todas as pessoas que estavam no teto caíram nas águas. Ele foi arrastado pela forte correnteza, mas ao ver o telhado de uma casa bem perto, se agarrou a uma madeira dele, subiu e lá ficou, salvando-se. Avi encontrou sua filha alguns dias depois da tragédia, isto após acreditar que ela já estivesse morta. Anura sobreviveu e se tornou voluntário improvisado, ajudando turistas feridos. Daniel Pooli, cidade de Galha, estava hospedado em um chalé à beira-mar, acordado pelos gritos das pessoas, viu um paredão de água avançar. A onda derrubou paredes, arrancou o telhado, a casa foi totalmente destruída. Fui carregado pela água e após muita confusão, desorientação, consegui emergir entre destroços e lama, sobrevivi porque me agarrei a uma madeira que flutuava. Com Maria e Fernando, dona de casa, cidade de Galha, fui arrastada junto com os meus 3 filhos. Conseguiu segurar um deles, mas perdi os outros 2. Sunil Pereira, da cidade de Baticalô, estava em uma estação de trem quando a onda atingiu os trilhos, virando os vagões. Foi um dos poucos que conseguiu sair nadando. Darshani Silva, estudante universitária da capital Colombo, consegui me salvar porque corri com alguns amigos para o topo de um prédio próximo à praia. Aquela onda parecia nunca acabar. Charlotte Fawcett estava visitando Naotuna e informou, estava em um hotel na praia quando a primeira onda o atingiu. Consegui correr para um andar mais alto com o meu marido e de lá vimos a água invadir tudo em segundos. Ouvimos gritos vindos de todas as direções. Jalat, pescador local, Arugumbai Villagers, relata que após o recuo do mar, muitas pessoas correram para recolher peixes que ficaram encalhados na praia. Quando a onda chegou de surpresa, dezenas de pessoas foram arrastados pelo mar. Consegui me salvar subindo em uma árvore e me agarrando a ela com todas as minhas forças. Jaraz Abilash foi levado pela onda e depois foi encontrado com vida, ficou conhecido como Baby 81. Ele tinha cerca de 2 meses de idade quando foi resgatado em meio aos destroços na cidade de Kalmunai, na costa leste do Sri Lanka. Após uma batalha judicial para estabelecer sua verdadeira identidade, Abilash foi reunido com sua família verdadeira. Hoje, ele é um jovem de 21 anos, estudante de tecnologia da informação e sua história simboliza a esperança em meio a toda esta tragédia. Anna, turista inglesa, passava as férias no Sri Lanka com o seu filho de 5 anos, estava hospedada em um chalé bem perto da praia. Quando a grande onda atingiu o local onde residiam, eles estavam tomando o café da manhã. Ela sobreviveu ao se agarrar em uma madeira que flutuava, mas passou quase 10 dias à procura do corpo do filho, que imaginava não ter resistido ao desastre. Mas para sua surpresa, ele havia sobrevivido, teria sido salvo por uma jovem mulher que o pegou no meio daquelas águas. Após procurar bastante pela mãe da criança, ao encontrar, a jovem o devolveu. País, Índia. Lugares atingidos, Tamil Nadu, Andaman e Nicobar. Horário do impacto local, 9 horas e 15 minutos e 9 horas e 30 minutos da manhã. Tempo após o terremoto, de 2 horas a 2 horas e meia. Altura das ondas, de 6 metros a 10 metros. Vítimas fatais e desaparecidos, 16.269 pessoas. Na Índia, especialmente no estado de Tamil Nadu, o tsunami atingiu duramente comunidades de pescadores. Casas simples foram transformadas em ruínas, barcos de madeira se tornaram entulhos espalhados. Em Nagapattinam, famílias inteiras foram aniquiladas. Mais de 16 mil pessoas morreram em território indiano. O país ainda enfrentou o desafio de lidar com epidemias oportunistas após a destruição. A falta de saneamento e de água potável aumentou o risco de cólera, malária e disenteria, sobrecarregando hospitais já lotados. Não se tem notícias do que pode ter ocorrido na ilha Sentinela do Norte, na Baía de Bengala, durante o tsunami de 2004. Esta ilha pertence à Índia, tem 72 km², é coberta por uma selva, está localizada no arquipélago de Andaman e Nicobar no Oceano Índico e abriga uma tribo isolada de aproximadamente 500 indivíduos. Neste contexto, apenas foi descoberto que devido ao tsunami de 2004, todo o conjunto das ilhas Andaman do Norte sofreram elevação tectônica, fazendo que algumas áreas desta região, inclusive a Ilha dos Selvagens, se elevassem das águas em até 4 metros. Já ao sul destas ilhas, ocorreu o inverso, as terras afundaram e foram submergidas, com áreas tragadas pelo mar.
Perdas: social, perda de grande parte da população costeira, desestruturação social. Economia: os setores agrícola, de turismo e comercial foram muito atingidos. Saúde: sobrecarga dos serviços médicos, escassez de recursos. Estes relatos são vozes que coam como cicatrizes vivas na memória dos sobreviventes do desastre. Na Índia, Latimi conta tudo o que passou, as suas palavras são dolorosas, meu marido era pescador. Naquele dia ele voltou cedo do mar, parecia que estava prevendo algo. Quando a onda chegou, nossa casa foi engolida. Sobrevivi agarrada a uma porta de madeira, mas perdi meus 3 filhos. Chandra, indiano, viu sua comunidade de pescadores desaparecer em poucos minutos. Diz que não tem uma explicação para sua sorte de estar vivo. Relato de um jovem indiano que estava na Rocha Vivekananda, no extremo sul da Índia. O local é um popular ponto turístico e um centro de peregrinação espiritual, conhecido como Vivekananda Rock Memorial, situado numa pequena ilha rochosa a aproximadamente meio quilômetro da cidade de Kanyakumari, no estado de Tamil Nadu, no extremo sul da Índia. Todos nós éramos turistas, estávamos todos nos divertindo na Rocha Vivekananda, curtindo a praia e as ondas. Lembro-me de ter visto algumas rochas fora da água, era minha primeira vez perto de uma praia. O guarda local parecia chocado e confuso com tudo o que acontecia à sua volta. Naquela época ninguém sabia que durante um tsunami o oceano recua. As ondas chegaram e foram muito rápidas, o oceano inteiro estava branco. Crianças brincavam e as pessoas riam, alheias ao horror que estava prestes a acontecer. Felizmente, estávamos todos seguros na rocha onde tem uma estátua imensa. As ondas batiam sem dó nas proteções. Não tínhamos ideia da situação que estava ocorrendo do outro lado da praia, a apenas 500 metros de distância. Quando a onda se acalmou, 5 a 7 horas depois, um helicóptero tentou nos resgatar, mas não conseguiu nos alcançar. No final, ele lançou suprimentos de comida, e mais tarde fomos salvos por pescadores locais, que constantemente nos aconselhavam a não olhar para nenhum lugar além da frente, falavam em sua língua local. Haviam corpos flutuando por todas as partes do mar. Quando chegamos à praia, foi como estar em uma máquina do tempo, voltando 10 a 20 anos atrás. Não havia lojas ou mercados, tudo havia sido destruído e as pessoas em choque nem choravam. O silêncio era total. No dia seguinte, descobrimos as consequências do ocorrido. Cerca de 7.000 a 10.000 pessoas morreram só naquele estado. Anil Kumar, pescador, cidade de Nagapattinam, em Tamil Nadu, estava no mar que parecia sem fim e muito feroz. Quando voltei, encontrei minha vila totalmente destruída. Não havia casas, nem ninguém. Priya Menon, de Chennai, em Tamil Nadu, estava com a minha família na praia. Quando a onda chegou, corri para dentro de um templo e fui para um lugar alto, conseguindo me salvar. Vi dezenas de pessoas morrerem, sendo arrastadas pelas águas. Avi, da cidade de Kudalore, em Tamil Nadu, fui levado pela onda e sobrevivi porque consegui me agarrar a um tronco por quase 1 hora. Mas nesta tragédia, perdi os meus pais. Fátima Begum, da cidade de Caracal, em Pondicherry, sobrevivi com a filha pequena porque os meus vizinhos me ajudaram a subir no telhado de uma casa. Suresh Pillai, funcionário de hotel de Andamão e Nicobar, em Port Blair, quando vi a onda gigante vindo em direção à praia, larguei tudo e saí correndo em direção a uma colina. Esta decisão salvou a minha vida, de lá pude observar toda a destruição da orla. País: Maldivas. Lugares atingidos: Malé, ilhas do arquipélago. Horário do impacto local: 9 horas e 30 minutos a 10 horas da manhã. Tempo após o terremoto: de 3 horas a 3 horas e meia. Altura das ondas: de 4 metros a 5 metros. Vítimas fatais e desaparecidos: 108 pessoas. Nas Maldivas, o paraíso de águas cristalinas e ilhas baixas, 2/3 da capital Malé ficaram submersos. A topografia plana tornou impossível resistir às ondas. Embora o número de mortos tenha sido relativamente menor do que em outros países, a destruição foi quase total, infraestruturas turísticas devastadas, aeroportos danificados, sistemas de transportes interrompidos, depósitos de alimentos perdidos, etc. Relatos: em Malé, nas Maldivas, Amir descreve: a água entrou na cidade como se fosse um grande monstro, muito forte e impiedoso. Em minutos, Malé estava submersa. Vi hotéis e barcos sendo destruídos. Consegui salvar turistas em um bote, mas perdi meu irmão. Leila, nas Maldivas, passou a noite em cima de um telhado com os filhos por medo de um novo tsunami. Ahmed Rashid, funcionário de hotel em Malé, sobreviveu ajudando turistas a subir para os andares mais altos de um resort. Relatou que a água invadiu rapidamente a Ilha Baixa. Muitas pessoas se salvaram subindo em prédios, mas ele disse que dezenas de turistas foram arrastados porque estavam em praias abertas.
Lena May, mãe de 3 filhos, estava em Ulmalé, correu com toda a sua família para um prédio próximo quando viu a água chegando e invadindo tudo. Mohamed Zahir, pescador do Adu Atoll, foi arrastado para o mar e sobreviveu segurando em pedaços de madeira e destroços que boiavam. Sara Ibrahim em Malé estava em casa quando a água começou a inundar todas as ruas. Consegui me salvar subindo para um telhado, junto com os meus vizinhos. Eles me ajudaram a alcançá-lo e a ficar na parte mais alta. Ibrahim Latif, funcionário de resort em Cafu Atoll, disse: vi barcos turísticos serem lançados contra prédios como se fossem feitos de papel. A força do tsunami percorreu milhares de quilômetros e ainda atingiu a África, causando mortes e estragos na Somália e na Tanzânia e em muitos outros lugares da África. País: Somália. Lugares atingidos: Costa Leste, Costa de Puntland entre Afun e Garakad, Bandarbeila e Kulub. Horário do impacto local: 10 horas e 30 minutos. Tempo após o terremoto: entre 7 horas a 7 horas e meia. Altura das ondas: de 5 metros a 7 metros. Vítimas fatais e desaparecidos: 289 pessoas. Na Somália, apesar de estar a mais de 4.500 quilômetros do epicentro, as ondas chegaram por volta do meio-dia, muitas horas depois do terremoto. Este foi um dos países mais afetados fora da Ásia. Aproximadamente 289 pessoas morreram na costa somali, principalmente em comunidades de pescadores do nordeste do país. Vilarejos costeiros inteiros foram destruídos. Centenas de pessoas morreram sem sequer compreender o que havia acontecido do outro lado do oceano. Muitos que estavam nas praias em seus afazeres foram carregados pela grande onda que chegou de surpresa naquela região. Povoados costeiros como Afun, Bandarbeila e Kulub foram devastados. Afun, por exemplo, foi praticamente totalmente destruída. Como a população não tinha qualquer aviso ou conhecimento sobre tsunamis, muitos moradores já estavam em plena atividade diária, pescando, vendendo peixes ou cuidando de suas famílias, em suas casas simples, tudo isto à beira-mar. Estima-se que mais de 50.000 pessoas tenham ficado desalojadas. O impacto foi agravado pela pobreza extrema e pela guerra civil que assolava o país, dificultando a chegada de ajuda humanitária. A pesca artesanal, base da economia local, entrou em colapso. Barcos foram destruídos e as reservas de peixe escassearam por meses. Perdas: social. Como a economia foi gravemente afetada, problemas sociais que já existiam foram agravados. A necessidade humanitária foi ampliada. Alguns relatos de sobreviventes da Somália. Hassan, na Somália, viu o mar crescer como nunca havia visto, viu o mar invadir a minha aldeia e destruir tudo. Me salvei por sorte. Depois, quando soube onde o tsunami havia sido gerado, disse não acreditar que ondas de tão longe pudessem devastar sua casa e a sua aldeia. Ali Arsami, de Chafun, região de Puntland, nordeste da Somália, comentou: estava pescando na praia quando vi o mar recuar de repente. Achei aquilo muito estranho, corri o mais rápido que pude para casa, peguei minha família e subi uma colina bem próxima da minha casa. Gritei para meus amigos para se protegerem, mas eles não acreditaram. Algum tempo depois, uma enorme parede de água entrou pela praia dentro e atingiu todo o vilarejo, destruindo tudo e matando muitas pessoas. Salvei todos os meus filhos, mas perdi a minha casa e tudo o que possuía. Mariam Abdirahman, de Eil, Puntland, vi barcos sendo arrastados para dentro da aldeia. Consegui sobreviver subindo em uma árvore junto com outras pessoas. Perdi 2 irmãs pequenas que estavam brincando na praia. A Sanur, Chafum, minha aldeia, foi quase totalmente destruída. Vi o mar engolir casas inteiras e muitas pessoas desaparecerem, inclusive alguns parentes meus. Nada pude fazer. Fadul Muissi, de Bandarbeila, Puntland, o mar avançou com tanta força e velocidade que arrancou até as palmeiras. Eu e meus filhos corremos para o interior, mas perdi o meu marido, que estava ajudando a soltar os animais presos nas cordas. Abdullahi Mohamed, de Chafun, sobrevivi porque estava em uma área mais elevada. Ao voltar para a costa, encontrei dezenas de corpos na praia. O cenário era como um cemitério a céu aberto. Ali Hassan, pescador de Afun, de Puntland, sobrevivi subindo em uma colina, mas perdi todas as pessoas da minha família, pois não deu tempo de avisá-los ou de chegar em casa. Fatum Yusuf, de Chafun, relatou que a onda imensa chegou sem aviso algum. Escapou correndo para uma elevação próxima da região costeira. Mohamed Warsame, de Bozazo, foi arrastado junto com animais e barcos. Sobreviveu preso em uma árvore. O Danali, de ele estava com os filhos na praia. Conseguiu salvar apenas 2 deles. Disse que a água parecia um monstro revoltado e incontrolável. O Marabdi, de Afun, sobreviveu nadando até alcançar um pedaço de telhado que flutuava. País: Tanzânia. Lugares atingidos: Dar es Salaam e Zanzibar. Horário do impacto local: entre 12 horas a 12 horas e 30 minutos. Tempo após o terremoto: de 8 horas a 8 horas e meia.
Altura das ondas, de 2 metros a 3 metros. Vítimas fatais e desaparecidos, 13 pessoas. Na Tanzânia, o tsunami chegou atenuado, mas ainda com força suficiente para causar destruição e mortes. Cerca de 10 pessoas morreram, principalmente em vilarejos costeiros. As ondas atingiram áreas como Dar e Salaam e Zanzibar, provocando inundações costeiras, destruição de barcos de pesca e danos a casas ribeirinhas. Muitos turistas em Zanzibar relataram a surpresa de ver o mar recuando e voltando em ondas inesperadamente fortes. O setor pesqueiro e algumas áreas turísticas sofreram prejuízos econômicos, mas, em comparação com outras nações, a Tanzânia foi menos impactada. Ainda ocorreram mortes e destruições em muitos outros países. Bangladesh teve 2 vítimas. As ondas atingiram entre 2 a 3 metros, que chegaram depois de 3 a 4 horas após o terremoto. Seychelles teve 2 vítimas, com as ondas alcançando de 2 a 4 metros, chegando entre 6 a 6 horas e meia depois. Ilhas Maurício teve uma vítima, as ondas ficaram entre 2 metros a 3 metros, chegaram entre 6 a 7 horas após o evento inicial. Madagascar teve uma vítima, devido a ondas estarem entre 2 metros a 3 metros, atingiram a costa após 7 a 8 horas depois do sismo. Quênia teve uma vítima, as ondas estavam com altura entre 2 metros a 3 metros, levou de 8 a 8 horas e meia para atingir a costa deste país. África do Sul teve uma vítima, as ondas estiveram entre 1 metro a 3 metros. Atingiram a costa após 10 a 11 horas, depois do terremoto ter ocorrido. Este tsunami foi o mais mortal de todos os tsunamis registrados na história humana até a data de hoje. As perdas materiais totais estimadas na região do Oceano Índico foram de 10 bilhões de dólares e as perdas seguradas de 2 bilhões de dólares. Um total de 227.899 pessoas perderam a vida em 14 países. Mais de 1 milhão ficaram feridas e milhões foram desalojadas de suas casas e cidades. Esta tragédia foi uma catástrofe global, transmitida em tempo real pelas televisões do mundo inteiro. A tragédia não foi apenas natural, mas também social. Economias inteiras foram totalmente abaladas. O turismo na Tailândia, das Maldivas e do Sri Lanka demoraram anos para se recuperar. A pesca, principal fonte de renda de comunidades da Índia e da Indonésia, foram praticamente extintas em algumas destas regiões. A saúde pública destes países enfrentaram um grande colapso com uma imensa quantidade de feridos, doenças oportunistas que ressurgiram, falta de remédios e falta de recursos monetários para investimento. As redes de transportes, pontes, estradas, ferrovias foram destruídas, dificultando a chegada da ajuda internacional. Esta tragédia também apresentou a capacidade de união e solidariedade do ser humano em meio a crises produzidas por fenômenos naturais. Em meio à total devastação, surgiu uma imensa rede internacional de solidariedade. Após esta tragédia, ocorreu uma das maiores mobilizações humanitárias já vistas no mundo até então. Muitos países enviaram médicos, alimentos, água potável, equipes de resgate, equipamentos diversos, materiais de construção, remédios, entre tantas outras ofertas. Mais de 14 bilhões de dólares foram arrecadados em doações. Milhares de voluntários atravessaram o mundo para ajudar aos necessitados. O tsunami de 2004 não foi apenas um desastre natural. Foi um lembrete brutal da vulnerabilidade humana diante das forças do planeta Terra. Um evento que mostrou a total fragilidade humana e, como disse uma sobrevivente francesa, me senti como uma minúscula formiga neste mundo imenso. No rugido das ondas, perderam-se milhares de vidas, culturas e histórias. Mas no silêncio que veio depois nasceram laços de solidariedade, compaixão e reconstrução. No Brasil, as ondas do tsunami chegaram bem fracas no dia 27 de dezembro de 2004, e isto ocorreu 22 horas após o terremoto. Elas chegaram na costa do sudeste do país, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, causando apenas uma leve agitação do mar, como se fosse uma pequena ressaca, com ondas baixas, de aproximadamente 1,5 metros, não ocorreram danos e nem vítimas. Estas oscilações foram registradas por equipamentos da Marinha do Brasil e por estações de monitoramento costeiro. A imprensa da época deu destaque a este fato. Alguns estudiosos afirmam que após este fortíssimo terremoto e após este colossal tsunami, o eixo do planeta teria sido alterado de alguma forma e que algumas localidades teriam mudado alguns centímetros de sua posição anterior. Outros relatam que muitos contornos de praia sofreram mudanças, com o mar em alguns lugares avançando mais sobre a areia e em outros recuando um pouco. Uma boa observação a ser feita é comparar uma foto da praia de 1 ou 2 décadas antes do tsunami com outra foto atual. Algumas mudanças serão observadas, dizem. Pode ser que outros fatores sejam os responsáveis por outras alterações nos locais.
A data de 26 de dezembro de 2004 foi o dia em que o mar se levantou contra a humanidade. Um dia que jamais será esquecido. Estes foram todos os países atingidos por este grande tsunami no dia 26 de dezembro de 2004: Indonésia, Malásia, Tailândia, Myanmar, Bangladesh, Índia, Sri Lanka e as Maldivas, Somália, Quênia, Omã, Tanzânia, Arquipélago de Comores, Madagascar, Ilhas Maurício, Terras Austrais e Antárticas Francesas, Arquipélago de Chagos, África do Sul, Ilhas Seychelles, Ilha Sentinela do Norte, Arquipélago de Andaman e Nicobar, Iêmen. Obrigado por assistir a este documentário. Esperamos que você tenha gostado e aprendido algo novo e interessante sobre tsunamis. Deixe um like para ajudar a aumentar o alcance do canal. Inscreva-se e aumente seus conhecimentos. Se já for inscrito, clique no sininho para continuar recebendo as notificações do canal. Deixe um comentário ou nos diga de que cidade do mundo você está nos assistindo. Obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo.